Ah, olá, pessoal. Hoje, então, nós temos um conteúdo aqui que é fundamental no estudo de história. É um daqueles conteúdos marcantes, né? Vocês já estudaram lá no princípio que quando a gente vai estudar história, a gente divide o tempo, né? A gente fatia o tempo em períodos pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. E cada divisão dessas tem um determinado fato, um determinado acontecimento marcante que marca a passagem de um período para o outro, né? Como se nós inaugurássemos novas eras no caminho da humanidade, vamos dizer assim. Tá? Então, hoje nós vamos ver um desses momentos, né? Pelo menos aqui no Brasil, nós seguimos essa divisão histórica, né? Aqui no Brasil, na França, outros lugares têm outros critérios para essa divisão histórica, mas a divisão histórica que nós seguimos aqui no Brasil, ela marca a passagem da idade moderna para a idade contemporânea, e a idade contemporânea é a época em que nós vivemos hoje, né? Com a Revolução Francesa. Então, ela determina essa divisão, assim, que a Revolução Francesa é o grande marco divisor entre o que a gente considerava como Idade Moderna e para uma nova era chamada Idade Contemporânea, que é a época que nós vivemos aqui. Nada impede, tá, gente, que daqui a 30 anos, 40 anos, 50 anos, sei lá, 100 anos, a gente coloque um outro marco aí mais para trás ou um pouco aqui na frente, que divida essa nossa idade contemporânea aí e crie uma nova divisão da história, tá? Mas, por enquanto, o que temos é isso, e com o que temos, né, já dá para perceber que Revolução Francesa é um assunto bastante interessante, bastante importante para o estudo e o aprendizado de vocês de história. Bem, vocês viram que a gente só trabalha de revolução, né? Trabalhou Revolução Industrial, trabalhou Revolução Inglesa, trabalhou a Revolução Americana, que na realidade é a Guerra de Independência, né? Das 13 colônias, ou a independência dos Estados Unidos, né? Não deixa de ser o que se chama também de uma revolução. Até porque nos Estados Unidos criou, além de ser uma guerra, de ser um confronto, ela criou um novo sistema, né? Ela colocou uma coisa totalmente nova do que vinha existindo ali, né? Então, por isso, revolução, né? Também. Bueno, Revolução Francesa. Gente, olha só, eu estou largando um texto para vocês aí, então hoje não vai ter nada para vocês escrever praticamente aqui no vídeo, porque vocês vão acompanhar isso no texto lá, para responder as atividades, vocês vão ter que fazer a leitura do texto. Então, hoje é só um complemento para vocês que estão tendo acesso à internet, para qualificar um pouquinho mais o estudo, o aprendizado de vocês, tá bem? Vamos compartilhar a tela, como sempre. Então, hoje vai ser só imagem, tá? E eu vou comentando essas imagens. Só um pouquinho, agora sim. Então, está aqui nosso tema, Revolução Francesa, né? Olha só. Aquela moça que vem ali não é uma pessoa de carne e osso, tá? É uma representação imaginária. Isso era muito comum no século XVIII, século XIX, essas representações imaginárias, né? Transpostas para as figuras femininas, a liberdade, a pátria, a nação, né? Então, a república, todos esses entes são materializados na figura em imagens femininas, tá? Então, essa moça aqui é a... Agora vou ficar devendo para vocês, eu não sei se é a pátria ou se é a liberdade, mas me parece que seja a liberdade, até por causa do barrete ali que ela usa, né?
E não é porque ela está com os seios à mostra, não quer dizer que seja uma imagem erótica, nada disso, né? Assim como tem a da justiça também, né? São representações femininas, é uma determinada época, uma determinada mentalidade ali que colocava as entidades aí com a figura feminina, tá? Mas, seguindo a liberdade ou seguindo a pátria, nós temos, ela está empunhando a bandeira da França, e vejam que nós temos gente de do povo ali, né? Tem um menino que está com 2 pistolas, tem um pessoal lá atrás está mais borrado, com espadas e tudo mais, tem um senhor de cartola, fraque, né? Bem vestido, que deve ser alguma pessoa de posses. Veja, tem gente do povo, então tem uma coisa muito misturada nisso aí. Então vamos entender o que foi a Revolução Francesa. Primeiro, vamos caracterizar a França, né? A França do século XVIII, né? Eu botei ali no anterior, que é 1789. Guardem a data, 1789. Vejam aí 13 anos depois da independência dos Estados Unidos. A França daquela época, do século XVIII, era uma monarquia absolutista. O que quer dizer isso? É que eu tenho um rei que concentra o poder nas suas mãos, um rei em que todo o poder está colocado nas decisões do rei, né? Diferentemente do rei inglês, que desde a Revolução Gloriosa lá de 1686, é isso? Nós estudamos na semana passada. Mas veja, desde 100 anos já o rei inglês já não concentra o poder absoluto na sua mão, ele está submetido a uma constituição, ele está submetido ao parlamento, e quem governa de fato é o primeiro-ministro, que é eleito, que é escolhido dentro dos parlamentares e tem um período determinado limitado de tempo para atuar. Então, o rei não é a concentração total do poder. Já no caso da França, não. No caso da França, ela é absolutista. A França e outras nações europeias, né, como a Espanha, Portugal, né, os outros reinos, a Áustria, enfim, que cercam a França na Europa, todos são absolutistas também. Tá? Então, o rei absolutista é o rei que tem o controle absoluto do poder. O rei da França chamava-se Luís XVI, esse senhor simpático aqui, e do lado dele está a Maria Antonieta, que é a rainha, né, da França. Beleza? Ela é bem conhecida, Maria Antonieta. E como se dividia a sociedade francesa? A sociedade francesa do século XVIII está dividida em 2 grandes grupos de quem é privilegiado e de quem não é privilegiado dentro da sociedade. Então, nós vamos ter... a França vai dividir essa sociedade dela numa coisa que elas vão chamar de estados. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. E dentro desses estados, dentro do terceiro estado, existem várias classes sociais, né? Mas nós temos aqui, quem é o primeiro estado? É o clero. É o clero. Clero é o conjunto de clérigos, é o conjunto de religiosos, são os membros da Igreja Católica, tá? São os membros da Igreja Católica, que era a religião oficial da França, né? Que compõem esse coletivo chamado clero. O outro coletivo, que é o segundo estado, chama-se nobreza. São os nobres. Tá? Aquilo que você já conhece lá desde antes do feudalismo, lá, até a época do feudalismo, quem é nobre e quem não é nobre. E aí, o terceiro estado é quem não é nobre e quem não é membro da igreja. Então, é todo mundo. Tá? É todo o povo francês. E aqui faz uma divisão, né? A burguesia e o povo. A burguesia e o povo. Que não são nobres. Mas nós podemos trabalhar, e vocês vão ver bem isso no texto,
várias subdivisões dentro desses grupos. Por exemplo, o clero. O clero era dividido em alto clero e baixo clero. Alto clero eram os bispos, os cardeais, os abades, né? Os caras que tinham altos cargos dentro da igreja e que tinham, muitos deles eram proprietários de grandes extensões de terra. Tá? E tínhamos o baixo clero, que eu vou ter padre, eu vou ter monge, eu vou ter frei, eu vou ter alguns abades que não têm tantos recursos assim. Tá? Então, eu tenho dois tipos de clero, o clero da alta e o clero mais pobrezinho. A nobreza, eu tenho dois, no texto ali vai aparecer só dois tipos, né? Tem autores que dividem essa nobreza em três tipos, que é a nobreza provincial, que são aqueles antigos senhores feudais, aqueles proprietários de terras que ainda mantêm trabalhadores em regime de servidão e que recebem um grande rendimento pela exploração, pelo uso das suas terras, né? A nobreza provincial, aqueles caras grandes proprietários de terra. Tem a nobreza togada, que são burgueses que compram títulos de nobreza junto à realeza francesa, e assim eles, que não tinham uma origem nobre por nascimento, mas pela grana, pelo dinheiro, eles conseguem receber um cargo de nobreza. Vocês vão ver depois na história do Brasil que aconteceu muito isso aqui no Brasil, né? Os caras recebiam título de barão, os plantadores do café, né? Mas isso é outro assunto, depois quando nós chegar em Brasil, vocês vão ver. E teria uma outra nobreza, que seria a nobreza cortesã, que é uma nobreza que vive em volta da corte, em volta do rei, vive ali no palácio, tem alguma renda, recebe uma renda e vive em festinhas, nos arreganhos ali com a realeza, com a corte do rei. É a corte do rei, né? Nobreza cortesã. O complicado, meus amigos, é o tal do terceiro estado, porque o terceiro estado tem todo mundo que não é nobre, ou seja, todo o povo francês. Então, dentro desse terceiro estado, eu vou ter a burguesia. Burguesia, vocês sabem, aquela classe que lá do século XII e tudo mais foi enriquecendo ao longo do tempo, né? Então, eu vou ter uma burguesia, três tipos de burguesia: a alta burguesia, a média burguesia e a baixa burguesia, né? A pequena burguesia, não é baixa burguesia, pequena burguesia. Então, tem a alta burguesia, média burguesia e pequena burguesia. A alta burguesia são os banqueiros, são os agiotas, né? Os caras que emprestam dinheiro a juros, vão ser os grandes empresários. Tá? Nós vamos ter a média burguesia, que vai ter uma série de profissionais liberais ali, vai ter advogados, vai ter professores, vai ter empresários, médios, comerciantes e tudo mais, tá? Alguns donos de fábricas e tudo mais. Esses vão ser a média burguesia. Vejam que o professor era valorizado lá na França, estava na média burguesia. Aqui nem na burguesia não está. E a baixa burguesia é o dono da loja, o dono dos pequenos negócios, né? Os artesãos e os proprietários, os pequenos proprietários, né? O cara que tem uma oficina, o cara que tem uma lojinha, o cara que tem um mercadinho, isso é a pequena burguesia. Tá? E o povo em geral, que são os proletários, os trabalhadores assalariados, né? Os desempregados, os operários, os camponeses. E aí, dentro dos camponeses, nós vamos ter camponeses livres, né? O cara que é pequeno proprietário de terra, né? Que tem a sua própria terra. Hoje tem o semilivre, né? Aquele camponês que trabalha e que ainda utiliza a terra de um nobre, ou paga tributo para um nobre, enfim, está num regime de servidão ou de semi-servidão. Tá? Então, vejam que eu tenho desde o cara muito pobre, muito lá no pé da sociedade francesa, até caras que estão lá em cima, que são muito ricos. Não? Então, tem muitos interesses diferentes aí dentro desse terceiro estado. Tá?
apenas uma coisa os unia neste momento. A França está passando no século XVIII por uma crise financeira violentíssima, uma crise econômica. Primeiro porque ela teve uns problemas climáticos e alguns fracassos de colheitas. E segundo porque ela se envolveu em guerras. Lembram que a Inglaterra apertou lá, arrochou a colônia, as 13 colônias da América do Norte, porque ela tinha se envolvido numa guerra de 7 anos com a França, e a Inglaterra ganhou. A Inglaterra ganhou, mas ficou com dificuldades financeiras. Imagina a França que perdeu a guerra para a Inglaterra. Estava com essa dívida, estava com esse problema econômico aí. Depois, os franceses ainda foram apoiar os colonos americanos na Guerra de Independência. Essa eles ganharam, né? Porque os colonos conseguiram se libertar da Inglaterra. Deixa eu só um minuto aqui. Continuando. Vamos. Não. Certo? Então, a França estava vivendo uma crise financeira muito grande, certo? E o que acontecia na França? O primeiro e o segundo estado praticamente não pagavam nada de imposto, nada de tributo, certo? Enquanto que o terceiro estado, seja os pobrezinhos até os burgueses ricos, era quem pagava, que arcava com toda a carga tributária da França. Ou seja, quem gerava recursos para o país, quem pagava impostos, era este terceiro estado. Então, por mais que ele fosse muito heterogêneo, por mais que ele tivesse pessoas de classes sociais diferentes e com interesses diferentes, isso aqui unia eles, porque eles pagavam imposto e os outros não pagavam, né? E estava pesado para eles. Então, começou a ter muita pressão em cima do rei. Ops, cadê? Ali, opa, volta. Eu tenho até uma charge da época, ó, em que a gente vê um veinho que representa o terceiro estado, com os bolsos vazios, ó, isso aqui, vou mostrar que o bolso dele tá para fora, não tem nada no bolso dele, ele se escorando numa espécie de enxada ali e carregando nas costas um padre, né, um religioso e um nobre. Tá? Então, era a charge da época, ou seja, o terceiro estado, ou seja, a população carrega este fardo, carrega este peso, né, da nobreza e dos religiosos. Então, a pressão estava muito grande, o rei tentou emitir moeda, e toda vez que a gente emite moeda artificialmente, está lá o nosso amigo Adam Smith, né? Lembra aquele filósofo do iluminismo, Adam Smith, que diz que a riqueza de uma nação é o trabalho, né? Só consegue obter riqueza através do trabalho. Então, não adianta o rei cunhar moeda, fazer moeda artificialmente, que ele não resolve o problema do dinheiro. Tá? Isso é uma regra da economia. Eu não posso, vamos dizer assim, ó, agora eu sou o presidente, o professor Ivo virou presidente da República, e ele vai ajudar todos os pobres, daí ele vai botar a Casa da Moeda a fabricar dinheiro e vai distribuir dinheiro para os pobres, aí ninguém mais vai ser pobre. Que simples, né? Não, isso é a pior coisa que pode fazer, isso aconteceu lá em Roma, né? Isso acontece em vários lugares. Quando se emite moeda artificialmente, a moeda perde valor, então o dinheiro perde o valor, ele deixa de ter aquele valor que ele tinha. Por quê? Porque ele é feito artificialmente. A única coisa que gera riqueza é trabalho. Tá? Não estou falando de riqueza individual, não estou falando de riqueza individual, não estou falando do cara que é rico por A, B ou C, né? Tem cara que é rico, que joga futebol, que não trabalhou, que não produziu, né? Coisa assim, mas ele é rico. Tem cara que é cantor,
Ele é rico, tá? O trabalho dele é cantar, mas ele não trabalhou diretamente na produção. Tem cara que assaltou, que é o pai de um assaltante de banco e está rico. Tem cara que é traficante e está rico. Não é isso que eu estou falando. Não é esse tipo de riqueza individual. Eu estou falando a riqueza da nação. Tá? O dinheiro que vai entrar em circulação. Como é que ele vai ser distribuído isso para a mão de quem que ele vai? Isso é outro papo. Tá? Então, não adianta eu criar dinheiro artificialmente que eu não vou conseguir solucionar os problemas econômicos do país. Então, o rei estava sendo pressionado para fazer uma mudança administrativa. Né? Em dado momento, lá chegou um ministro que conseguiu tentar impor uma mudança administrativa, uma mudança de impostos que fizesse com que esses outros setores também ajudassem com a carga tributária. Né? E, evidentemente, que eles não queriam, que eles não estavam afim. Mas a pressão foi tão grande que o rei se viu obrigado a convocar uma reunião que não acontecia há bastante tempo, chamada de os Estados Gerais. Tá? E aí, nos Estados Gerais, ele vai reunir representantes dos 3 estados para uma grande assembleia em que vão definir esses rumos da França, se vão mudar a carga tributária, se não vão mudar a carga tributária, o que farão, o que não farão com isso. Tá? Então, se vocês prestarem atenção, lá do lado direito da sala, nós temos a nobreza. E aqui no lado esquerdo da sala, nós temos o pessoal do terceiro estado. Tá? Isso aí é para vocês que escutam toda hora o papo de direita e de esquerda, eu sou de direita, eu sou de esquerda, e as pessoas falam isso como se elas tivessem uma determinada opção, né? Mas o termo vem justamente dos caras que não queriam se sentar junto com o povo, né? Então eles estavam à direita da sala. E à esquerda da sala estavam os representantes do povo. Então não adianta, meu querido, se tu é povo, não adianta tu querer ser de direita, porque eles não vão te aceitar no clube. Bom, deixa para lá, isso é outro assunto também. Porque depois, na Revolução Francesa, isso também vai acontecer novamente. Tá lá, os Estados Gerais. Então foram chamados os representantes para uma grande assembleia que o rei chamou para tomar uma decisão se eles iam mudar a forma de cobrar tributos ou não, ou seja, se iam cortar privilégios da nobreza e privilégios da classe religiosa, dos clérigos. Ok? E aí, o que vocês acham que deu nesta reunião? Vamos pensar? Deu confusão. Deu confusão porque é o seguinte, olha aqui, ó, votos na reunião dos Estados Gerais, na grande assembleia. Primeiro estado, quem é o primeiro estado? Os religiosos, o clero. 291 representantes. Segundo estado, quem era segundo estado? Nobreza, 270 representantes. Terceiro estado, quem era o terceiro estado? O povo em geral, burgueses de todos os tipos e pobres em geral. Né? Então, de ricos a pobres, mas a população. 578 representantes. Vamos fazer a soma rapidinho aí, o pessoal que é bom de matemática, 291 mais 270, vai dar 561. Então, somando o primeiro estado e segundo estado, eles tinham 561 representantes. E o terceiro estado, 578 representantes. Tá? Tem mais gente, tem 13 pessoas a mais, 12, não? 17 pessoas a mais. 17 a mais já daria maioria absoluta. Sem contar que alguns membros do primeiro estado, que eram aqueles pessoas do baixo clero, estavam dispostos a votar junto com o terceiro estado. Isso aumentaria ainda mais a votação do terceiro estado. E aí, na votação para ver se mudava, se cortava os privilégios da nobreza e do clero, se eles pagariam algum tipo de imposto ou não, o resultado da votação foi
2 votos a 1. Opa! Como assim, professor? Como assim? Porque os caras foram muito malandros. Eles disseram assim, não, a votação não é individual, não é por pessoa, não é por representante, é por estado. Então, um voto para o primeiro estado, um voto para o segundo estado, um voto para o terceiro estado. 2 a 1, primeiro estado, segundo estado, não querendo perder seus privilégios, ganharam do terceiro estado. E os caras do terceiro estado disseram, não, se tem esse número enorme de representantes aqui, tem que ser por cabeça o voto, cada pessoa que está aqui tem que representar um voto. E aí o pau pegou, aí a coisa não deu certo, deu uma revolta, uma confusão na sala. E então se dissolveu essa reunião, o rei ameaçou, vamos encerrar isso aqui então, vamos encerrar essa palhaçada, já que não vamos chegar a acordo nenhum, que o rei também não estava muito afim de mexer no estado das coisas, né? Mas aí o pessoal do terceiro estado e mais alguns membros do primeiro estado ali saíram e foram para uma outra sala, uma sala, vamos dizer assim, que fosse um ginásio de esportes lá do palácio, que era a sala do jogo de pela. O jogo de pela é um antecessor do tênis aí, um negócio muito antigo, um jogo muito antigo que a gente pode dizer que é parente do tênis aí, que seria o pai ou o avô do jogo de tênis aí. E eles foram para esse ginásio, para essa sala, e lá eles se mantiveram em assembleia e chamaram de Assembleia Nacional e disseram, não, nós vamos redigir uma Constituição e o rei vai ter que se submeter a essa Constituição. E aí o clima ficou tenso, está lá eles na sala do jogo de pela. Enquanto eles estão reunindo e debatendo lá, a burguesia organizou uma guarda nacional, uma milícia armada, para dar proteção, porque senão os soldados do rei podiam vir ali prender todo mundo ou matar algumas pessoas, enfim, tudo mais. Então, se criou uma tensão armada em volta disso. E a população nas ruas começou a protestar. A população na rua achou que eles estavam presos pelo rei lá dentro, porque via aquela movimentação de soldados e tudo mais. E a população, então, desencadeou uma série de protestos de rua que culminaram no dia 14 de julho de 1789. 14 de julho de 1789, com a tomada da Bastilha, ou em alguns livros antigos, a queda da Bastilha. Né? O que era a Bastilha? A Bastilha era uma prisão e um arsenal de armas. Né? Arsenal é o lugar onde a gente guarda armas. A gente não, né? O governo, o Estado, as Forças Armadas guardam armas e munições. E a Bastilha, além de ser um arsenal de armas, ela também era uma prisão política. Era lá para a Bastilha que eram mandados os opositores do rei, os caras que eram contra, faziam oposição ao rei, e o rei se chateava com eles, mandava prender lá na Bastilha. Então a população foi lá e tomou essa Bastilha. Ela já estava praticamente desativada, não tinha muita coisa, não tinha tanta munição nem arma lá, nem tanto preso político, mas, enfim, ela era um símbolo do poder autoritário do rei. Ela ainda era um símbolo do poder real. E quando a população na rua, insuflada, depois de vários protestos, de vários quebras, toma este símbolo do poder real, ou seja, a prisão política do rei, onde se guarda as armas e tudo mais, aqui a gente tem o marco da Revolução Francesa. Esta Revolução Francesa ela vai durar 10 anos e ela vai ter 3 fases. Tá? Então, isso é matéria para a próxima aula, para o nosso próximo encontro. Nós vamos discutir, então, como é que foi a Revolução Francesa. Aqui a gente viu assim, é aqui que começa, 14 de julho de 1789. É a data que até hoje os franceses comemoram lá, é feriado para eles. 14 de julho de 1789,
a queda da Bastilha ou a tomada da Bastilha, Revolução Francesa, e aí acaba a Idade Moderna e entramos na nossa época, a Idade Contemporânea, a época em que nós vivemos hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem, este era o último. Moçada, então acompanha texto aí, e era isso. Então esse é o começo da Revolução Francesa, nós vamos continuar estudando a Revolução Francesa, dado a importância dela, né? E os desdobramentos que nós temos ainda depois da Revolução Francesa, que vai durar 10 anos, mais ou menos, tá bem? E não é 10 anos de conflitos armados em si, tá? Vamos estudar isso na próxima semana. Certo, meus queridos? Um abraço a todos, continuem bem aí, se cuidando.